Você acredita que ficar dependente na velhice é inevitável? Que é normal precisar de ajuda para tudo depois de uma certa idade? Pois é exatamente essa ideia que está te prendendo. E talvez nem seja culpa sua. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A maior parte da dependência na terceira idade não vem da idade, vem do abandono dos pilares certos. E o pior? Isso começa muito antes da cadeira de rodas, da bengala ou da ajuda para tomar banho. Começa no momento em que você aceita a fraqueza, a solidão, o cansaço e a confusão como coisas da idade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tem gente com 80 anos vivendo sozinha, com autonomia total, fazendo suas próprias escolhas, andando, cozinhando, rindo e ensinando os outros. E tem gente com 60 que já não levanta sem ajuda. A diferença entre esses dois tipos de pessoas não é genética, não é sorte e muito menos dinheiro. A diferença está no que você decide fazer a partir de agora. Neste vídeo, você vai descobrir o que ninguém te conta. 5 pilares simples e gratuitos que podem ser a chave para você manter sua liberdade até o último dia da sua vida. E no final, ainda vou te mostrar um teste rápido de menos de 2 minutos para saber se você já está em risco de perder sua autonomia. Se você quer envelhecer com dignidade, sem depender de ninguém, fica comigo até o fim. Isso pode mudar a forma como você vive os próximos anos, ou até as próximas décadas. Gostou do conteúdo e quer apoiar o canal? Confira os links na descrição e no comentário fixado. Pilar número 5. O movimento que liberta. Vamos ser sinceros. Ninguém gosta de depender dos outros para levantar da cadeira, subir uma escada ou até carregar uma sacola de compras. E isso não tem nada a ver com vaidade, tem a ver com dignidade. A verdade é que o corpo que a gente não usa, a gente perde. E o primeiro sinal de que isso está acontecendo é quando começamos a nos sentir mais frágeis, tropeçar mais, cansar com facilidade, ou até evitar sair de casa por medo de cair. É aí que começa a armadilha da dependência. Muita gente acha que ficar fraco é normal da idade, mas isso não é verdade. O que acontece é um processo chamado sarcopenia, que é a perda de força muscular com o passar dos anos. Ela começa lá pelos 30, 40 anos, mas é aos 60, 70 que ela mostra os efeitos com mais força. É ela que nos deixa mais lentos, mais vulneráveis a quedas e que pode, aos poucos, roubar a nossa autonomia. Só que aqui está o segredo. Isso pode ser evitado e até revertido. Não importa se você nunca entrou numa academia na vida. Não importa se sente que está enferrujado. O que importa é começar, do jeito certo. Comece com o que você tem. Faça exercícios de força. Isso pode ser feito com elásticos, com pesos leves, com o próprio peso do corpo. O importante é desafiar os músculos, fazer com que eles trabalhem. 2 a 3 vezes por semana já fazem uma diferença enorme. Não precisa exagerar, mas precisa ser constante e precisa progredir aos poucos. Se hoje você consegue fazer 5 repetições, tente fazer 6 na semana que vem. Se está usando garrafinhas de água como peso, use uma maior depois. Essa progressão é o que vai dizer ao seu corpo: ei, eu ainda estou aqui, ainda posso me fortalecer. Mas não adianta treinar se não alimentar o músculo. Proteína é o que dá matéria-prima para o corpo reconstruir o que você treinou. Então, observe o seu prato. Tem ovos, iogurte, feijão, carne magra? Uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, precisa de cerca de 84 gramas de proteína por dia. Isso não significa mudar toda a sua alimentação, mas fazer escolhas mais conscientes em cada refeição. E se quiser dar um passo a mais, converse com seu médico sobre a creatina. É um suplemento seguro, com muita pesquisa por trás,
que ajuda a aumentar a força e a massa muscular. Não é mágica, mas pode ser um empurrãozinho extra nessa fase da vida. A verdade é que movimento é liberdade. É isso que permite que você continue indo ao mercado, tomando banho sozinha, pegando um ônibus ou dançando numa festa. Quando você treina força, você está construindo uma armadura. E não é para estética, é para continuar sendo dona das suas escolhas. Mas a armadura não se faz só de músculos. O que você coloca no prato também tem um papel direto na sua autonomia. Pilar número 4. O prato como engenharia. Você já percebeu que, com o passar do tempo, o corpo vai ficando mais sensível ao que a gente come? Uma comida mais pesada já dá azia. Um dia, sem se alimentar direito, já tira a força. Isso acontece porque, com a idade, o corpo precisa de mais qualidade e menos exagero. A verdade é simples: o que você coloca no prato hoje define como você vai se sentir amanhã. Não é só uma questão de peso, é energia, é disposição, é proteção contra doenças. Para facilitar, pense no seu prato como uma construção, e ele precisa de equilíbrio. Uma dica prática é a regra do prato colorido. Metade do prato com legumes e folhas, quanto mais variados, melhor. Isso dá fibras, vitaminas, ajuda o intestino a funcionar e mantém a saciedade. Um quarto do prato com proteína magra, frango, peixe, ovos, carne vermelha magra ou grãos como lentilha e feijão. Isso é essencial para manter os músculos fortes. O outro quarto com carboidratos bons, arroz integral, batata doce, mandioca. Eles dão energia, mas sem aquele pico que dá sono e cansaço depois. Outro ponto importantíssimo: hidratação. Muita gente da sua idade simplesmente não sente sede, mas o corpo ainda precisa de água do mesmo jeito. E a desidratação, especialmente nos mais velhos, é silenciosa e perigosa. Pode causar tontura, confusão mental e até desmaios. Beba água ao longo do dia, mesmo que seja em goles pequenos. E aqui vai uma regra de ouro, fácil de lembrar e fácil de aplicar. Descasque mais, desembale menos. Ou seja, quanto mais natural o alimento, melhor ele será para o seu corpo. Frutas, vegetais, comidas feitas em casa. Evite o excesso de alimentos processados, ultraprocessados, com nomes estranhos no rótulo. Seu corpo sabe lidar com comida de verdade e estranha os químicos das embalagens. Tudo isso não precisa ser complicado, não precisa mudar tudo de uma vez. Mas cada escolha consciente que você faz no seu prato é um passo firme em direção à sua independência. Agora, não basta ter um corpo bem nutrido e fortalecido. Se a mente não acompanha, a autonomia também fica comprometida. Pilar número 3. A mente afiada e o coração em paz. Não adianta ter o corpo forte se a cabeça não acompanha. Muitas vezes, a maior limitação na velhice não é física, mas mental. Esquecimentos frequentes, desânimo, tristeza sem motivo, medo de sair, tudo isso vai enfraquecendo a autonomia, aos poucos, sem que a gente perceba. A boa notícia? O cérebro é um músculo que também pode, e precisa, ser treinado. E não estamos falando de palavras cruzadas ou joguinhos, e sim de aprender coisas novas. Isso mesmo. Quando você se propõe a aprender algo que nunca fez antes, seja assistir um vídeo explicativo, descobrir como mexer no celular ou até entender um assunto diferente, o cérebro cria novas conexões. E isso mantém a mente ativa, ágil e resistente ao envelhecimento. Separe 15 minutos do seu dia para isso. Escolha algo que te desafie, mesmo que te deixe um pouco confusa no começo. Esse pequeno desconforto é justamente o que faz o cérebro crescer. Mas não é só isso. A mente precisa de estímulo, sim, mas também precisa de descanso emocional. O estresse crônico, aquele acúmulo de preocupações, mágoas antigas, insônia, tudo isso aumenta o cortisol no sangue.
E o cortisol alto acelera o envelhecimento, piora a memória e atrapalha o coração. Uma prática simples e poderosa. Sente-se por 5 minutos, em silêncio. Feche os olhos, respire fundo, solte o ar devagar. Não precisa pensar em nada específico, só permita que o corpo acalme. Isso não é misticismo, é fisiologia e funciona. Cuidar da mente e do coração é o que permite que você tome decisões com clareza, mantenha o equilíbrio emocional e se proteja de doenças como depressão e Alzheimer. É um investimento que não custa nada e traz benefícios reais. Mas cuidar da mente também exige atitude na hora de olhar para a própria saúde. E isso nos leva ao próximo ponto, onde você assume de vez o controle do que acontece com o seu corpo. Pilar número 2. A medicina como sua aliada. Muita gente só procura o médico quando sente que algo está errado. Mas aí, às vezes, já é tarde demais. A verdade é que a medicina não deve ser vista como um castigo ou um susto. Ela deve ser usada como uma ferramenta para garantir sua autonomia enquanto ainda está tudo bem. Você não está mais na fase da vida de deixar para lá. Agora, cada decisão conta. Ir ao médico com frequência, fazer exames, entender os próprios sinais. Tudo isso é uma forma de cuidado, de respeito consigo mesma. Não é ser neurótica, é ser esperta. E aqui vai uma dica prática. Tenha uma pasta de saúde. Pode ser digital ou no papel. Nela, mantenha organizados seus últimos exames de sangue, de imagem, resultados importantes e uma lista clara com os nomes e dosagens de todos os remédios que você toma. Isso evita confusão, erros e facilita a vida tanto para você quanto para os médicos que te acompanham. Outra atitude essencial: prepare-se antes da consulta. Não chegue lá para ver o que ele diz. Pegue um papel, anote 3 perguntas que você quer fazer. Coisas que te incomodam, que te geram dúvidas, que você ouviu falar e quer saber se serve para você. O médico é seu parceiro, mas quem vive no seu corpo é você. Não saia do consultório com dúvida. Pergunte, questione, entenda. Assumir o controle da própria saúde é um passo poderoso rumo à independência. Quando você conhece seu corpo, entende seus exames e participa das decisões, você se protege de surpresas e ganha mais segurança no dia a dia. Mas mesmo com tudo isso, corpo forte, boa alimentação, mente ativa e acompanhamento médico, ainda tem um elemento que é o mais importante de todos. Porque de nada adianta ter tudo isso se você se sente sozinha. Pilar número 1. A riqueza dos laços sociais, o pilar fundamental. A verdade é simples, ninguém foi feito para viver isolado. O corpo sente, a mente sente e até o coração adoece quando a gente se afasta das pessoas. Pode ter alimentação boa, fazer exercício, visitar o médico, mas se o dia passa em silêncio, sem um abraço, sem uma conversa, sem sentir que você faz falta para alguém, algo dentro começa a desligar. A solidão constante não é só triste, ela é perigosa. Estudos mostram que viver sozinho, sem contato frequente com outras pessoas, pode ser tão nocivo quanto vícios sérios. E o pior é que isso vai se instalando aos poucos. Você para de ligar, depois evita sair e quando vê, já faz semanas que não tem uma conversa significativa com ninguém. Mas existe saída e ela começa com uma atitude simples: reconexão. Pense agora em 3 pessoas com quem você não fala há mais de um mês. Podem ser amigas antigas, familiares, até vizinhas que você gostava de conversar. Pegue o celular, escreva uma mensagem curta. Oi, lembrei de você hoje. Espero que esteja tudo bem. Pronto. Você plantou uma semente? Pode ser que responda, pode ser que não. Mas você fez a sua parte. E só isso já começa a te tirar do lugar de espectadora da própria vida. Outra atitude poderosa é convidar. Não espere ser chamada. Convide.
pode ser para um café, uma caminhada, um bate-papo na varanda. E não se preocupe com formalidades. O que importa é estar com gente que te faz bem. Quando você convida alguém, você se sente útil, ativa, presente. E isso é um dos maiores antídotos contra a depressão. Laços sociais não são detalhes. Eles sustentam a saúde emocional, protegem o cérebro e trazem propósito. Porque no fim, de que adianta estar bem fisicamente se não tem com quem rir, conversar, dividir a vida? Mas se você ainda tem dúvidas, se está no caminho certo ou se precisa fazer ajustes, tem uma forma prática e rápida de avaliar isso agora mesmo. Teste rápido. Avalie seu risco de sarcopenia, SARC-F. Agora é hora de olhar com sinceridade para sua realidade atual. Não para se julgar, mas para entender onde estão os pontos que precisam de atenção. Aqui está um teste simples, chamado SARC-F, usado no mundo inteiro para identificar sinais de perda de força muscular, a tal da sarcopenia que falamos lá no início. Pegue um papel ou apenas responda mentalmente, mas seja honesta nas respostas. 1. Força. Você tem dificuldade para carregar um peso de mais ou menos 4,5 quilos? Nenhuma dificuldade? 0. Alguma dificuldade? 1. Muita dificuldade ou não consegue? 2. Caminhada. Você tem dificuldade para atravessar uma sala de tamanho comum? Nenhuma. 0. Alguma? 1. Precisa de ajuda ou muita dificuldade? 2. Levantar de uma cadeira ou da cama. Consegue se levantar sozinha, sem apoio? Sem dificuldade? 0. Alguma dificuldade? 1. Precisa de ajuda? 2. Quarta escadas. Consegue subir 10 degraus sem parar ou se segurar? Sem dificuldade? 0. Alguma dificuldade? 1. Muita dificuldade? 2. 5. Quedas. Quantas vezes você caiu no último ano? Nenhuma. 0. Entre 1 e 3. 1. 4 ou mais vezes. 2. Agora, some os pontos. Se o resultado for 4 ou mais, isso é um sinal claro de que sua força está comprometida e que você precisa agir agora. E agir, como você viu até aqui, não exige dinheiro, exige decisão. Se o resultado foi abaixo de 4, ótimo. Mas isso não significa que está tudo garantido. Manter a força e a independência exige constância. Cada pequena escolha, no prato, no movimento, na mente, no médico e nas suas relações, conta. O segredo para não depender de ninguém na velhice não está em fórmulas mágicas. Está naquilo que você faz todos os dias, com consciência, com carinho e com coragem de se colocar em primeiro lugar. Agora me diga com sinceridade, você vai esperar perder a força, a clareza, a liberdade, para então tentar recuperar tudo correndo? Ou vai começar hoje com o que tem, do jeito que pode, a construir a sua independência de verdade? Tudo o que você precisa para nunca depender de ninguém na velhice já está aqui. Não exige milagre, nem dinheiro, nem juventude. Só decisão. Decisão de se movimentar, de comer com intenção, de cuidar da mente, de assumir o controle da sua saúde e de se reconectar com quem importa. Mas nada disso adianta se você assistir, concordar e não fizer nada. Então, eu te convido agora. Qual desses pilares você vai colocar em prática primeiro? Escreve nos comentários. Eu leio todos e posso até trazer um vídeo novo sobre a sua dúvida. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, faz o seguinte: curte o vídeo para ele alcançar mais gente. Compartilha com alguém que você ama e que merece viver com dignidade. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você não vai ouvir promessas vazias, vai ouvir o que realmente funciona. Lembre-se, envelhecer é inevitável. Depender dos outros, não. E quem decide isso é você. Nos vemos no próximo vídeo. Confira os links na descrição. São e-books e produtos recomendados,
vendidos por plataformas seguras como o Amazon e Hotmart. Ao comprar por lá, você apoia o canal e nos ajuda a continuar levando informação de qualidade para você.